Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro e hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 19 a 20. Hoje, na verdade, a nossa sexta aula sobre o Apocalipse. Está terminando o curso do Apocalipse. Acredito aí que talvez em mais uma ou duas aulas o curso do Apocalipse já vai ter terminado a nossa leitura aqui. E aí eu queria deixar uma enquete aí no final para que você possa decidir. Então você decide. Se a gente quer falar, se vocês querem que eu comente um pouquinho sobre o livro de Isaías, ou se vocês querem que eu fale um pouquinho sobre o livro de Pérola de Grande Valor. Então coloca aí no comentário, aí embaixo, Pérola de Grande Valor ou livro de Isaías. Qual vai ser o próximo livro que a gente vai comentar um pouquinho aqui no Vamos Falar Sobre. Então não esquece de dar uma curtida, também se inscreva aí no canal e vamos para frente. Então, para começar essa aula de hoje, eu vou começar com uma citação do Elder Lorenzo Snow, o presidente Lorenzo Snow, porque muitas vezes a ideia que as pessoas têm sobre o Apocalipse é de que é uma coisa muito pessimista, né? De uma coisa muito destrutiva, etc. Mas, na verdade, o que eu tenho falado desde o início é que o Apocalipse, a mensagem principal dele é a vitória de Cristo, né? A vitória dos santos que seguem o Evangelho de Cristo. E, é claro, nesse processo todo aí vai acontecer as destruições, tudo que é falado, né? Que a gente tem falado aí nas últimas aulas. Na penúltima e última aula, por exemplo, a gente falou sobre a queda da Babilônia, né? A gente falou sobre as destruições que acontecerão sobre a Terra. Então, e esse é o processo para que a Terra possa passar pela morte dela, né? E que ela possa ser celestializada. E Lorenzo Snow ele falou o seguinte aqui: tudo que eu espero com referência à vida futura é de natureza supremamente grande e gloriosa. E procuro fazer com que essa perspectiva permaneça sempre viva. Esse é o dever e privilégio de cada santo dos últimos dias. Creio que estou falando agora a muitos santos que foram amargamente testados e muitas vezes foram levados a pensar, talvez, como o próprio Salvador, que não tinham amigos, que eles haviam abandonado, que tudo ia mal e as circunstâncias pioravam cada vez mais. Que todos os que podiam ajudá-los lhes voltavam as costas e coisas semelhantes. Da mesma forma, há ocasiões em que tudo se torna negro para nós e quase nos esquecemos da posição em que nos encontramos perante o Senhor e começamos a sentir que ela não é tão boa quanto esperávamos. Muitas vezes é essa sensação que a gente tem, né, quando a gente vê as coisas acontecendo, que foram reveladas lá em Apocalipse, e a gente vê essas coisas acontecendo no nosso dia a dia, as destruições e as perseguições que têm acontecido, né? A gente vê tudo isso acontecendo. E a gente, às vezes, se coloca nessa posição, poxa, será que eu estou sozinho nesse processo todo? Então, na verdade, esses últimos capítulos de Apocalipse, agora que nós vamos ver nessas últimas aulas, eles contêm, assim, uma mensagem principal para os santos dos últimos dias, né? Para as pessoas que seguem o Evangelho. Então, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de segurança, é uma mensagem de consolo para todos aqueles que passaram por esses momentos tão ruins, né? De perseguição e destruição e tudo mais. Então, a gente vai começar lá no capítulo 19. Vamos começar lendo alguns versículos aqui. E fala assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que é a Babilônia, né, que a gente viu na aula passada, que é todo o reino de Satanás, os seus seguidores e tudo mais, que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, quando a prostituta, né, quando a Babilônia caiu, quando o reino de Satanás caiu, né, na verdade foi uma vingança, foi uma justiça que foi feita, né, relacionada ao sangue dos justos que tinha sido derramado.
E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Quando eu falo sobre servos aqui, não quer dizer realmente servos, né? Mas seria santos. Santos são pessoas que procuram seguir o evangelho. Santos são pessoas que procuram fazer o máximo possível para se tornarem semelhantes a Cristo. Tá? Então, isso que é o significado de santos aqui. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grande trovão que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozije-nos e alegramo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quando é falado sobre a boda do Cordeiro, a gente está falando que, na verdade, Cristo ele é o noivo, né? E é como se fosse um casamento aqui, né? E a sua esposa se aprontou, ou seja, a sua igreja está pronta para recebê-lo, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos falar um pouquinho das bodas do Cordeiro. Aqui no manual é falado um pouquinho sobre quem será convidado para essas bodas do Cordeiro. O noivo, que é o Cordeiro de Deus, virá nessa dispensação para buscar sua noiva, que é a igreja, constituída dos santos fiéis que aguardam a sua volta. Conforme ele ensinou, na parábola das bodas do filho do rei, será então celebrada a grande ceia das bodas do Cordeiro. Os eldres de Israel estão agora convidando o mundo para participar das ceias das bodas do Senhor. E todos aqueles que crerem, cumprirem as leis do Evangelho e aceitarem o convite, sentar-se-ão no devido tempo ao lado do filho do rei, na festa nupcial. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje, o serviço missionário, é uma situação de convite para que as pessoas possam fazer parte dessa festa, né, das bodas do Cordeiro, para que elas tenham um lugar para que elas possam se sentar ao lado do Cordeiro. Né? Lembrando que esse trabalho ele é feito aqui na Terra e no mundo espiritual, ele vai continuar sendo feito. O trabalho maior que vai continuar sendo feito também durante o milênio é relacionado ao trabalho vicário, trabalho nos templos. Né? Então, esse trabalho, na verdade, ele vai continuar acontecendo para que mais e mais pessoas tenham chance de fazer parte da boda do Cordeiro, né? Para que possam fazer parte da igreja do primogênito, principalmente. E aí João continua falando, né? E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Interessante, né, a postura de Cristo aqui, né? Ele simplesmente falou que não era para fazer aquilo, né? E, na verdade, quando a gente vê um rei e tudo mais, a grande vontade que nós temos é realmente de saudar esse rei e tudo mais, dessa forma, né? Às vezes ajoelhando ou fazendo alguma reverência. E ele aqui disse: não, não faça isso com Deus. Ele sim é o Rei dos Reis. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui, na verdade, quando está falando sobre um cavalo branco, não quer dizer que Cristo vai vir montado no cavalo branco, né? Não é uma coisa literal. Mas o cavalo branco aqui, ele simboliza a pureza e a santidade. E ele também quer simbolizar que ele é um conquistador de todo o mal, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, essa é a simbologia relacionada a esse cavalo branco. Né? A gente viu tantas coisas, né? Tantos anjos, tantos seres aqui descendo em cavalo. Finalmente, a gente tem uma coisa melhor,
né, vinda em cima de um cavalo, né? E os seus olhos eram como chama, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Quando fala de diademas, é que ele era poderoso, o rei mais poderoso, né? Ele é rei sobre todas as nações. Então, quando fala que tem muitos diademas, é relacionado a isso. Ele é rei sobre outras nações. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido como uma veste salpicada de sangue. Muitas vezes as pessoas acham que a segunda vinda de Cristo ele vai vir vestido de branco, né? Porque vai ser simbologia de pureza e tudo mais, mas não. Tanto em Doutrina e Convênios quanto no livro de Apocalipse aqui nós vemos que ele vai vir vestido de vermelho. E isso tem uma simbologia, porque ele vai representar, na verdade, o sangue derramado pelos justos e o julgamento de Deus. Então, esse vestido vermelho, ele simboliza essas duas coisas, né? O sangue derramado dos justos e o julgamento de Deus. E seguiam-no exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Quando a gente está falando sobre da sua boca sair uma aguda espada, isso nas escrituras é bem falado, né? Porque, na verdade, é uma o que vai sair da boca de Cristo, né? Vai sair palavras, como ele falou aqui, aguda espada para ferir com ela as nações. Porque, na verdade, Cristo ele é misericórdia e ele é justiça também. Então, o que vai sair da boca de Cristo, nessa parte, principalmente, é relacionado à justiça. Então, ele vai vir vestido de vermelho e da sua boca vai sair realmente justiça, né? Ele vai vir realmente para poder fazer parte lá começar realmente o início do julgamento e tudo mais. E ele as regerá com vara de ferro, ou seja, com uma barra de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando está falando da barra de ferro, a gente está falando sobre a palavra de Cristo. Então, o governo que vai estar presente durante todo o milênio, né, após a segunda vinda de Cristo, após o cume da segunda vinda de Cristo, é um governo teocrático. Então, todo o governo, na verdade, ou seja, todo o mundo, ele vai seguir as leis de Cristo. Então, quando fala aqui que ele vai reger, né, ele vai reger com vara de ferro, ele vai reger com a barra de ferro, ou seja, vai reger com a palavra dele, com o evangelho, né? E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, todos esses versículos que a gente tem falado aqui, fala da reverência relacionada a Jesus Cristo, como ele vai voltar. E o quão poderoso ele vai ser durante essa volta, né? Quando a gente fala lá de Cristo, quando ele entrou em Jerusalém, sentado no jumento e tudo mais, mostrando a sua humildade, a gente vê o oposto aqui em Jerusalém, no Apocalipse. A segunda vinda dele, ele vai vir voltar, na verdade, como um rei, né? Ele vai mostrar esse tipo de magnitude. E a gente vê nesses versículos, esses últimos versículos aqui, realmente essa descrição que João teve dessa visão dele, né? E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes. Ou seja, para que comais aqui, na verdade, é para que a terra seja julgada de acordo com o que passou. E ele continua falando: envia a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. A gente viu na aula passada, né, sobre a besta, sobre o seu exército, Lúcifer e seus comandados, né? Então, ele viu esses seres, né, fazendo guerra, então, contra Cristo e contra aqueles que estavam com ele. E a besta foi presa,
e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais. Aquele 666, né? Lembrando que, quando a gente está falando da besta, a gente está falando de Lúcifer. Então, Lúcifer foi preso, e ele vai ser preso durante o milênio. O que significa essa história de ser preso? É porque, na verdade, durante o milênio, nós vamos ter uma ordem de ressurreição. Então, os primeiros que vão ressuscitar são da ordem celestial. E a segunda ordem de ressurreição será os do reino terrestrial. Ou seja, são pessoas que tentaram fazer o máximo possível para serem semelhantes a Cristo, ou tentaram fazer o máximo possível para seguir o seu evangelho. Então, durante todo esse período do milênio, as ressurreições vão acontecer. No final do milênio, vai acontecer a ressurreição, que é a segunda ressurreição, vai acontecer a ressurreição daqueles que são da ordem celestial. Esses da ordem celestial, eles vão começar a abrir o seu coração, abrir a sua mente novamente a Lúcifer. Então, vai começar a dar lugar a ele. Então, quando fala que Lúcifer ele vai ser preso por 1000 anos, que é durante o milênio, é porque ele não teria poder sobre as pessoas que vão estar vivendo durante o milênio, porque elas são da ordem celestial e terrestrial. Mas quando esses do reino celestial começarem a ressuscitar, então, e também aqueles que são os filhos da perdição, né, que vão ressuscitar, alguns deles, né, que viveram aqui na Terra, na verdade, esses vão ressuscitar, vão começar novamente a dar ouvido a Lúcifer. Então, quando fala que ele vai ser solto, é justamente sobre isso. As pessoas vão ouvi-lo novamente e vão começar a querer segui-lo. E ele novamente vai ter poder sobre algumas pessoas. Por isso que ele vai ser solto no final do milênio. Que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, depois que passar todo esse período, né, de milênio, vai acontecer uma guerra, e essa guerra vai ser uma guerra de testemunhos, e essa guerra vai ser chamada Gog e Magog. Falando sobre essa guerra, aqui no manual fala o seguinte: João nos ensina claramente, deixa eu organizar melhor. João nos ensina claramente que depois do milênio, Satanás será solto novamente e será travada a última grande batalha entre as forças do bem e do mal. O arcanjo Miguel, que é Adão, reunirá os exércitos de Deus para combater o demônio e suas legiões, os quais serão vencidos e arremessados para o seu próprio lugar, para que haja paz por toda a eternidade. Então, depois do milênio, vai ter o julgamento e tudo mais que vai acontecer, e essa guerra de Gog e Magog, que vai acontecer também, antes do julgamento. Depois que isso tudo acontecer, essas pessoas, né, que irão para o reino celestial ou serão filhos da perdição, né, elas vão ganhar o seu devido lugar, né, ou juntamente com Lúcifer e seus anjos e tudo mais. Então, assim, pessoas que vão ganhar o reino celestial, eles vão ganhar realmente um reino? Vão. Mas só que dentro desse reino celestial, ainda existem pessoas que vão dar muito mais ouvido a Lúcifer no final. E por causa disso, né, elas podem correr o risco de serem colocadas, então, nas trevas exteriores. Então, isso é uma das coisas que vai acontecer com quem estiver ressuscitando no final ali do milênio, né? O apóstolo João denomina as hostes que seguirão a Satanás de Gog e Magog. Este termo costuma provocar certa confusão, pois são usados também com referência ao líder da batalha final, que ocorrerá antes do início do milênio, a qual geralmente é chamada da Batalha do Armageddon, que é o Armagedon, né? Esses termos foram usados originalmente em Ezequiel 38, 39, onde a Batalha do Armagedon é descrita com maiores detalhes.
A maior parte dos eruditos acredita que Ezequiel escolheu estes nomes como símbolo de grandes proezas militares e iniquidade. Joseph Fielding Smith esclareceu a diferença que existe entre a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon vai acontecer antes da segunda vinda. E a Batalha do Gog e Magog vai acontecer após a segunda vinda, ou seja, após o milênio. Antes da vinda de Cristo ocorrerá uma grande guerra, muitas vezes chamada de Armagedon, conforme foi profetizada nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Depois do milênio, será travada outra batalha, que é chamada de Gog e Magog. Então, essa batalha, como eu falei agora há pouco, vai ser uma batalha de testemunhos. E depois dessa batalha de testemunhos, que vai acontecer, então, o julgamento. Então, continuando aqui. E os demais foram mortos com espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Ou seja, a palavra de Cristo, na verdade, destruiu todo o reino de Satanás. Né? Então, esse reino de Satanás, os filhos da perdição, não teve poder mais sobre ninguém, por causa da palavra que saía da boca daquele que vinha montado no cavalo branco. E vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, que é o que a gente acabou de falar agora sobre a questão de Lúcifer ser preso durante o milênio. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, ele seria solto lá no final do milênio por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Então, após a guerra de Gog e Magog, vai acontecer o julgamento. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, galera, nós temos duas ressurreições, como a gente falou agora há pouco. A gente tem a primeira ressurreição, que vai acontecer durante o milênio, no início da segunda vinda de Cristo e durante o milênio. Então, a gente tem a primeira ressurreição, que são da ordem celestial e terrestrial. E no final do milênio, nós temos, então, a segunda ressurreição, que são aqueles que estão da ordem celestial e aqueles que estão da ordem de filhos da perdição, que vão para as trevas exteriores. O que acontece? Esses filhos da perdição, na verdade, eles vão ressuscitar, sim, todo mundo vai ressuscitar, não aqueles que foram expulsos da vida pré-mortal, aquele 1/3 que foi expulso da vida pré-mortal, eles não vão passar pela ressurreição, eles não vão ter o direito de ter um corpo físico, porque eles não venceram o primeiro estado, ou seja, não tiveram a chance de vir à Terra e ganhar um corpo mortal. Porque eles jogaram fora essa chance, né? Mas aqui na Terra nós temos pessoas que se qualificaram para serem filhos da perdição. E essas pessoas, elas vão ressuscitar, lógico, vão ganhar um corpo físico melhorado, aperfeiçoado, aquela coisa toda que acontece durante a ressurreição. Só que, pelas obras que eles fizeram e tudo mais, eles não vão ganhar um reino de glória. Então, eles vão ser jogados nas trevas exteriores. Tá? Então, eles vão viver com Lúcifer e seus anjos durante toda a eternidade. Uma coisa importantíssima, né, que muitas pessoas têm essa ideia, às vezes, errônea, é sobre a questão de migrar de um reino para o outro. Então, isso não existe. Né? Então, uma pessoa que, por exemplo, depois de tudo que aconteceu, passar pelo julgamento final, e chegar no julgamento final e ser declarada, ok, você ganhou o reino terrestrial,
Então, essa pessoa não vai poder migrar depois para o celestial. Uma pessoa que é da ordem celestial não vai poder migrar para o reino terrestrial e vice-versa. Então, não existe migração de um reino para o outro. Tá? Então, não existe um outro progresso que vai acontecer e você poder migrar para um outro reino. Então, isso é uma doutrina muito importante para conhecer, porque, na verdade, o tempo para a gente poder fazer as coisas é agora. Né? Não é para deixar para o mundo espiritual, não é para deixar para durante o milênio. Não, na verdade, o tempo para nós fazermos alguma coisa é neste momento. Que acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então a gente viu que, na verdade, essa batalha de testemunhos, né, de Gog e Magog, não vai ser uma batalha com um número pequeno de pessoas, né? Mas vai ser aqui como as areias do mar. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, trevas exteriores, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Essa que, na verdade, é chamada de segunda morte. Porque o que acontece? O poder expiatório de Cristo não vai ter poder sobre essas pessoas, sobre os filhos da perdição, sobre aqueles que seguiram Satanás. Porque eles não se deram esse tipo de permissão. Então, a expiação não vai ter efeito sobre eles. Então, na verdade, a primeira morte espiritual que todo mundo passa é o pecado. Então, todo mundo vem para a Terra, comete pecado, mas nós temos a chance de nos arrepender por causa da expiação de Cristo. Então, esse poder expiatório de Cristo, infelizmente, essas pessoas que são da ordem dos filhos da perdição, eles não se deram o direito de aceitar isso. Então, consequentemente, por isso eles vão passar pela segunda morte espiritual. E para eles, a segunda morte espiritual vai ter efeito. Essa que é a grande coisa. Por isso que eles vão ser jogados nas trevas exteriores. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha lá, e deu o mar os mortos que nele havia, ou seja, tanto faz se a pessoa morreu no mar, morreu na terra, morreu, perdeu tudo do corpo, todas as pessoas vão passar pela ressurreição. A ressurreição é a junção do corpo e do espírito, e esse corpo ele vai ser um corpo perfeito. Então, não importa como essa pessoa morreu, quando essa pessoa morreu, a ressurreição ela vai acontecer para todas as pessoas. Para que então aconteça o julgamento. Porque a ressurreição, na verdade, uma das coisas que ela vai trazer é a lembrança perfeita das coisas. Então, nós vamos ter a lembrança também perfeita de tudo que aconteceu em nossa vida, em nossa existência. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos falar um pouquinho sobre esse julgamento, né? Como é que vai acontecer o julgamento? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o julgamento não vai ser feito só por Cristo. Os apóstolos de Cristo, eles vão ser pessoas que vão fazer parte do julgamento, eles vão julgar também. Os apóstolos nefitas, eles também vão fazer parte do julgamento. E falando sobre o julgamento, a gente tem aqui uma ordem que vai acontecer na questão de julgamento. Então, Deus, ele julga, então, Cristo. Cristo, ele julga profetas e apóstolos, né, que são comparados a Cristo na ordem celestial. Profetas e apóstolos julgarão autoridades gerais e autoridades destaca. Esses destaca
julgarão bispos, bispos que são juízes de Israel, ajudarão, então, no julgamento da humanidade. Então, todos terão a mente e coração de Cristo. Isso é uma promessa. Todos que vão julgar terão coração e mente de Cristo. Então, a ordem de julgamento ela vai acontecer dessa forma. E olha só o que fala aqui sobre a questão do julgamento. Sob a direção de Cristo, agentes e representantes escolhidos pelo Senhor se assentarão para julgar povos e nações específicas. Porque imagina, se o julgamento fosse feito só por Cristo. Ia durar um milênio todo ele julgando as pessoas, né? De toda a existência. As evidências escriturísticas indicam que haverá uma grande hierarquia judicial e que cada juiz agirá em sua própria esfera de ação de conformidade com os eternos princípios de julgamento estabelecidos por Cristo. Nosso Senhor prometeu aos seus 12 ministros apostólicos de Jerusalém que quando viessem em glória, eles também se assentariam sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Porém, esse princípio de colocar o eterno julgamento nas mãos dos agentes do Senhor, que passaram a provação mortalidade, juntamente com aqueles que serão julgados, não se limita somente aos santos, que também julgarão o mundo, não se limita somente aos 12 apóstolos judeus e nefitas. Paulo declarou que os santos também julgarão o mundo e os anjos. E os eldres que forem fiéis receberão a seguinte promessa relativa àqueles que rejeitaram seu testemunho. Sabei isto, que no dia do julgamento sereis juízes daquela casa e a condenareis. E no dia do juízo haverá mais tolerância com o pagão do que para com aquela casa. Daniel nos assegurou que quando o ancião dos dias assentar-se no grande conselho de Adão ou de Amã, o juízo será dado aos santos do Altíssimo. Então, na verdade, como falei agora há pouco, vai existir uma ordem de julgamento. E essa ordem ela é necessária para acontecer, né? Porque cada esfera, cada época teve o seu determinado estilo, né? Então, vai ser julgado de acordo com essa época também. E aí é falado sobre o livro da vida, né? Aqui no manual também fala um pouquinho sobre isso. Sabemos que os livros serão abertos. Um desses será o registro de nossas vidas guardado nos céus. Então, existe um registro de nossas vidas guardado lá no céu. Outros livros que serão abertos são os registros que foram guardados na terra. Desde a organização da igreja, o Senhor deu instrução que deveriam ser guardados os registros de todos os membros. E também, o registro principal vai ser a nossa mente. Como eu falei agora há pouco, a nossa mente também será perfeita. Então, nós teremos o conhecimento perfeito de todas as coisas que aconteceram. Uma lembrança perfeita de tudo que nós vivemos em nossa existência. Bom, espero que durante essa aula a gente possa ter entendido um pouquinho mais aí sobre o Apocalipse. Lembrando que aí, nossas últimas aulas, provavelmente a gente vai ter mais uma, o nosso 7º encontro, para falar um pouquinho mais do Apocalipse. E eu espero que tenha ajudado um pouquinho mais para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre esses últimos dias. Então não esqueça de dizer aí embaixo qual livro você prefere que a gente comente, fale sobre depois de Apocalipse, se vai ser o livro de Isaías ou se vai ser o livro de Pérola de Grande Valor, beleza? Não esquece de dar daquela curtida aí também e a gente se vê então na próxima. E muito obrigado aí pela sua participação e até a próxima aula. Tchau, tchau.